Hello guys, what's up? Meu nome é Adriano, sou professor de inglês e hoje eu vou explicar para vocês por que no inglês a gente não pode omitir o sujeito da frase do mesmo jeito que a gente faz no português. E é muito importante que você assista esse vídeo mesmo que você já conheça essa regra, porque nesse vídeo eu vou focar em explicar a lógica por trás disso. Porque quando você sabe somente a regra de alguma coisa, é muito simples de você esquecer essa regra e cometer o erro. Só que quando você entende a lógica daquilo, é menos provável que você vai cometer o erro, porque você vai ver que a tua frase sem o sujeito não vai fazer o sentido. Portanto, é bem mais provável que você vai falar corretamente, beleza? Então, sem nenhuma enrolação, vamos para o assunto do vídeo. O motivo dos brasileiros confundirem tanto esse assunto é porque eles sempre se baseiam no português. Então, para ficar bem simples de vocês entenderem esse vídeo, eu vou me basear no português mesmo para te mostrar a diferença que existe nos dois idiomas. Então, vamos pegar um exemplo bem simples do português. Imagine que eu falo o seguinte para vocês. Eu comecei a assistir um filme. Você vê que nessa frase aqui, se eu omitir o sujeito e falar simplesmente comecei a assistir um filme, você vê que a frase está perfeita, qualquer pessoa vai me entender. Outro exemplo seria, nós começamos a assistir um filme. Novamente, eu posso falar, começamos a assistir um filme e se eu omitir o nós, a frase continua perfeita. Agora, no português existe uma variação do nós que é a gente. Eu posso falar, a gente começou a assistir um filme. Só que nessa frase aqui, se eu omitir o a gente, será que a frase vai fazer sentido se eu falar para vocês, começou a assistir um filme? Você vê que agora a frase já fica mais confusa, porque começou pode ser a gente começou, ele começou, você começou, ela começou. Você vê que tem várias pessoas que podem estar nessa frase aqui. Então, se eu não especificar quem que começou a assistir o filme, a frase não vai fazer muito sentido. Então, o que acontece no inglês é que em todas as situações vai ser dessa maneira, porque a gente não tem conjugação de verbo. Você vê que se eu vou falar que uma pessoa começou a assistir um filme em inglês, eu vou falar sempre da mesma maneira. I started watching a movie, you started watching a movie, he started watching a movie, they started watching a movie. Você vê que não importa qual sujeito eu use, o verbo vai ser sempre o mesmo, da mesma maneira que nesse exemplo específico do português. A diferença é que no português isso acontece nessa situação específica. No inglês isso vai sempre acontecer. Então, no inglês, se você omitir o sujeito da frase, a tua frase simplesmente não vai fazer sentido, porque as pessoas não vão entender quem que está fazendo a ação. E essa é a razão de você não poder omitir o sujeito no inglês. Só que a parte mais legal de todas é que, uma vez que você entende essa lógica do porquê que a gente não pode omitir o sujeito da frase em inglês, utilizando a mesma lógica, a gente consegue entender o porquê que às vezes os falantes nativos de inglês acabam em um contexto informal omitindo esse sujeito. Então, como eu falei para vocês, tudo é uma questão do significado. A razão de a gente não omitir o sujeito em inglês é porque a gente não tem conjugação de verbo, então se a gente omitir o sujeito da frase, a gente não sabe quem que está desempenhando a ação, então a pessoa não consegue entender de quem que você está falando. Então a gente mantém o sujeito para manter o significado da frase. Só que em um contexto informal, às vezes é muito específico de quem que você está falando. O contexto da frase deixa muito claro, e é nessas situações que às vezes os falantes nativos vão acabar omitindo o sujeito, porque mesmo que o verbo seja o mesmo, o contexto vai ser tão claro que as pessoas vão saber de quem que eles estão falando. Então tudo é uma questão de manter o significado da frase. Só que lembre que mesmo em contextos informais, isso quase nunca acontece, isso é muito raramente. Então no geral, no inglês, pelo fato de a gente não ter aquela conjugação do verbo, na grande maioria das vezes o sujeito vai estar lá, mas tudo é uma questão do significado da frase. E seria isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido exatamente como que isso funciona. Se vocês ainda têm qualquer dúvida sobre esse assunto, é só vocês deixarem nos comentários que eu vou responder todos vocês. E também, não se esqueça de deixar aquele like, de se inscrever no canal e vejo vocês na próxima aula.